Olá, meus alunos. Eu vou resolver alguns exercícios aqui, tá? A respeito de operações com radicais. E a gente tem aqui, né, um exercício pedindo para simplificar os radicais. Então, sabemos que a raiz quadrada de 8, ela não é exata, né? Mas é possível dar uma simplificada nesse radical. Então, o que a gente faz? Sempre que tiver um radicando, né, ou seja, números dentro das raízes dos radicais, a gente vai fatorá-los, tá? Então, 8 vamos dividir por 2, o resultado dá 4, que dividido por 2 dá 2, que dividido por 2 dá 1. Como temos uma raiz quadrada, né? Então, nós vamos pegar de quadrados em quadrados, porque esse 8, olha, ele é igual a 2 vezes 2 vezes 2, certo? Tem 3 2 aqui, ó. Então, ele é 2 vezes 2 vezes 2. E aí, nós vamos pegar de quadrados em quadrados, ou seja, esse 2 com esse 2 é a mesma coisa que 2 ao quadrado. E esse outro 2, ele infelizmente, né, vai entrar sozinho dentro da raiz, tá? Então, a gente vai juntar aqui, ó, esse 2 com esse 2, né? Eles estão multiplicando aqui, 2 vezes 2 dá 2 ao quadrado. E esse 2 aqui vai entrar sozinho dentro da raiz. E aqui é como se eles tivessem que pagar um ingresso para sair de dentro da raiz. Ou seja, só vai sair da raiz quem tiver expoente igual ao índice. O índice aqui dessa raiz, né, como é uma raiz quadrada, o índice aqui é 2. Só que a gente deixa oculto, né? Para não ter que ficar repetindo sempre o 2, então a gente deixa oculto, tá? Então toda raiz que não tem índice, ela é uma raiz quadrada e o índice é 2, né? Porque, por exemplo, quando eu falo isso aqui, eu posso ler 2 elevado ao quadrado. Então, quando a gente fala quadrado na matemática, a gente está se referindo ao número 2, tá? Tanto em potência como em raízes. Aí o que vai acontecer? Esse número que tem expoente 2, olha, esse 2 aqui, ele vai sair da raiz. O outro não. O outro vai permanecer lá dentro, né? Então, vai ficar esse 2 sai, o primeiro 2 que tinha o expoente 2, e o outro não. Então, deu duas raízes de 2. Esse é o resultado, não dá para fazer mais nada. Agora, vamos ver assim, por exemplo, se você não entender, a gente pode, com o auxílio de uma calculadora, calcular qual é o valor de uma raiz quadrada de 8 e qual é o valor de duas raízes quadradas de 2. Raiz quadrada de 8, olha, eu vou digitar o 8, né, fazendo nessa calculadora aqui do Windows 10, e digito a raiz quadrada. Olha o que deu. 2,82, deixa eu ver se dá para copiar e colar aqui. Não dá. Então, deu 2,82, 84, 271, ó, 2,82, 84, 271 e uma dízima não periódica, né? Deu infinito, deu um número irracional, ou seja, infinitos algarismos aqui depois da vírgula e eles não se repetem. E como que eu faço duas raízes de 2? O que é duas raízes de 2? É 2 vezes a raiz de 2. Então, eu calculo a raiz de 2, olha, coloquei o 2, né? Calculo a raiz dela, que deu 1,4142, e agora eu multiplico pelo 2. Esse aqui é o valor da raiz de 2, tá? Como eu estou fazendo duas raízes de 2, né? É 2 vezes a raiz de 2. Então, eu multiplico com 2, e olha aqui o resultado que deu. Deu o mesmo resultado, olha. 2,8284271 e uma infinidade de algarismos aí na sequência, tá? Então, deu o mesmo resultado. Isso aqui eu fiz para a gente ver que é a mesma coisa, tá? Então, vamos ver o outro aqui, a letra B. Nós temos uma raiz cúbica de 27 vezes 5. Então, a raiz cúbica de 27 vezes 5, o 5 ele não dá para fatorar, né? Então, o que eu faço? Eu vou fatorar o 27. 27 é um número ímpar, não divide por 2, mas ele divide por 3. E 27 dividido por 3 dá 9, que dividido por 3 dá 3, que por 3 dá 1. Só que aqui eu tenho uma raiz cúbica, ou seja, o índice dela é 3. Então, eu não vou mais pegar de 2 em 2 como eu pegava na raiz quadrada. Eu vou pegar de 3 em 3. E aqui tem 3, 3, né? 3 vezes 3 vezes 3 é a mesma coisa que 3 ao cubo. Então, dentro da raiz, no lugar do 27, olha, onde estava 27, tá vendo? Eu vou colocar 3 ao cubo, que é a forma fatorada dele, com expoente igual ao índice, ó.
e o vezes 5 ali eu só repito. Como 3 tem um expoente igual ao índice, olha, ele tipo paga um ingresso, né, um passaporte ali, para ele poder sair da raiz. Então ele sai da raiz, mas o 5 não. O 5 fica lá dentro. E o resultado é esse aqui, olha. 3 raiz de 5. A gente deu uma simplificar a 3 raízes cúbicas, né? Uma coisa que eu não posso esquecer, tá? Se eu deixar de colocar esse cúbico aqui, né? Esse índice 3, ela vira uma 3 raiz quadrada de 5 e aí não vai dar o mesmo valor que daria aqui. Vamos lá para o próximo aqui, ó. Letra C. A gente tem uma raiz quinta, né? O índice aqui é 5, de 2 elevado a 7. O que é 2 elevado a 7? É como se eu tivesse feito uma fatoração e dado 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Certo? Eu não preciso saber qual é esse número que eu comecei dividindo e foi dividindo. Eu preciso saber apenas que aqui deram 7 algarismos 2. Tá? E aí o que eu vou fazer? Como é uma raiz quinta, eu tenho que pegar de 5 em 5, né? Então eu vou pegar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Esses 5 fatores 2 é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, é a mesma coisa que 2 elevado à quinta. E aí sobraram 2, né? Que é 2 vezes 2, vai dar 2 elevado ao quadrado, tá? Ou seja, 2 elevado à sétima é a mesma coisa que 2 elevado à quinta vezes 2 ao quadrado. E a gente viu isso numa propriedade, né, da potenciação, quando a gente tinha lá a multiplicação de potência de mesma base. Por exemplo, aqui eu tenho uma multiplicação de duas potências e a base aqui é o 2. O que eu fazia na multiplicação de potência de mesma base? Eu repetia a base e somava os expoentes. Então eu fazia 5 mais 2 e dava 7, olha. Então eu posso dizer que 2 elevado à sétima é 2 à quinta vezes 2 ao quadrado, certo? Por que eu peguei 2 à quinta, né? Porque o índice aqui é 5. E eu pego 2 à quinta para que esse 2, para que eu possa tirar alguma coisa de dentro da raiz. E eu vou conseguir tirar esse 2. Por quê? Porque ele tem expoente igual ao índice, ó. Ele corta o expoente dele e sai da raiz. Então ele vai sair só o 2. E aquele 2 ao quadrado, ele vai permanecer dentro da raiz quinta. Tá? O 2 ao quadrado, eu sei que é 2 vezes 2, né? Então ele vai dar 4, olha. Eu posso colocar... Bom, na letra D, eu já posso desenhar o meu radical e o índice 4, tá? Aí o que eu tenho lá? Eu tenho 2 elevado à sétima, 3 à quinta e 5 à quarta. Só que é uma raiz quarta. Eu não deveria pegar de 4 em 4, né? E esse 2 elevado à sétima? 2 elevado à sétima, eu vou transformar ele em 2 à quarta vezes 2 ao cubo, certo? A soma deles aqui tem que dar 7, porque esse era o expoente do 2, olha. Tá? De novo, se eu for fazer, né? Se eu quiser fazer daquele jeito lá, o que é 2 à sétima? Seria eu fatorar um número e dar 7 fatores 2 aqui, olha. Só que ali é uma raiz quarta. Então eu vou pegar de 4 em 4. Eu vou pegar esses 4, 2 aqui. Que 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 é 2 à quarta. E esses 3 que sobraram, eles vão entrar 2 ao cubo mesmo. Não tem mais, né, para juntar. Então eles vão ficar com um expoente menor do que o índice, não vão sair da raiz, tá? Aquele 3 à quinta ali, 3 à quinta vai ser 3 elevado à quarta vezes 3 elevado a 1, né? Aí para quem não entendeu ainda, o que é 3 à quinta? Seria eu pegar um número aqui, que eu não sei, nem preciso saber qual é, mas a fatoração dele daria isso aqui, olha. Daria 5 fatores 3. Isso aqui é 3 à quinta. 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. Tá? Só que ali, como é uma raiz quarta, eu deveria pegar de 4 em 4. Então eu vou pegar esses 4, 3, que entra 3 à quarta, e esse outro 3 entra sozinho, olha. Entendeu? Então, por isso que eu coloquei 3 à quarta vezes 3. Se eu quiser colocar 3 elevado a 1, posso? Pode, não tem problema. Tá? Mas não precisa. E o 5 elevado à quarta? O 5 elevado à quarta ele já está com expoente igual ao índice. Então, eu nem vou precisar fazer nada, né? Não vou precisar fatorá-lo. E aí, o que acontece? Quem vai sair da raiz? Só quem tiver
expoente igual ao índice, ou seja, só quem tiver expoente 4. Então, esse primeiro 2 vai sair, esse 3 vai sair e o 5 vai sair. Então, lá fora da raiz, vai sair o 2, o 3 e o 5, tá? Ó, esse 2 aqui saiu, esse 3 aqui saiu, e esse 5 aqui também saíram, tá? E quem vai ficar lá dentro da raiz quarta? Vai ficar o 2 ao cubo, que não teve expoente suficiente, né, digamos assim, para sair da raiz, tá? Então ele vai permanecer lá dentro, o 3, né? Aí o que eu faço agora? Olha, eu multiplico 2 vezes 3 vezes 5, né, que são os números que estão aqui fora multiplicando. 2 vezes 3 dá 6, vezes 5 dá 30. E dentro da raiz quarta, não posso me esquecer desse índice, eu tenho aqui 8 vezes 3. Vocês conseguem enxergar o 8 aqui no 2 elevado a 3, né? No 2 ao cubo? O que é 2 ao cubo? É 2 vezes 2 vezes 2, que é a mesma coisa que 8, né? Porque 2 vezes 2 é 4 e 4 vezes 2 são 8. Então, isso aqui é 8, olha. Então, é 8 vezes 3 que está dentro da raiz. E isso dá 24. E eu não consigo tirar mais nada da raiz, né? Como é uma raiz quarta, eu não consigo tirar mais nada, tá? Então, fica 30 raiz quarta de 24. Nos outros dois exemplos, eu vou fazer a mesma coisa, tá? Vou fatorar o 162, pegar de 3 em 3. Quem tiver expoente 3 sai da raiz, quem não tiver fica lá dentro. E aqui, olha, expoente 6. Eu tenho uma raiz sexta. Tenho 3 ao cubo vezes 4 elevado a 12. O que eu posso fazer de cara, gente? De cara aqui que eu posso fazer? Ou eu pego de 6 em 6, né? Ou eu simplifico. Se eu conseguir enxergar que o índice e os expoentes todos são múltiplos de 3, né? Todos dividem por 3, eu posso fazer isso. Eu posso dividir o 6 por 3, esse expoente 3 por 3 e o 12 por 3. Desde que eu faça isso com todos os expoentes e com o índice, é algo que eu posso fazer, tá? E aí como que ficaria? Olha, ficaria 6 dividido por 3 dá 2, né? Eu não preciso colocar o 2 aqui, porque quando não tem nada, já fica subentendido que é o 2, a raiz quadrada, né? Fica a raiz quadrada. Aqui, o 3 elevado a 3 dividido por 3, olha, vai dar 1, né? 3 dividido por 3, então fica apenas 3. E o 12 dividido por 3 dá 4, então vai ficar 4 elevado a 4. Como é uma raiz quadrada, eu teria que pegar de 2 em 2, né? E ficaria 3 vezes 4 ao quadrado vezes 4 ao quadrado. Por quê? Porque o 4 elevado a 4, ele seria isso aqui, ó. Uma fatoração, né? Que eu fatorei lá. Deu 4 vezes 4 vezes 4 vezes 4. E eu teria que pegar de 2 em 2, porque é uma raiz quadrada. Então, ó, 4 ao quadrado vezes 4 ao quadrado. Então, quem vai sair da raiz? O 4 vezes 4. E o 16, o 3, desculpa, fica lá dentro. Então, ficaria 16 raiz quadrada de 3. Essa seria a forma mais simplificada possível. Já o 160, já que eu fiz todos aqui, né? Vamos fazer o 162 também. O 162 ali da letra E, eu vou fatorar o 162. Você dividindo por 2, né? Porque ali é um número par, vai dar 81. Não dá mais por 2, então vai por 3. Dá 27, por 3 dá 9, por 3 dá 3, por 3 dá 1. Como é uma raiz cúbica, né? Ó, o 162 aqui é uma raiz cúbica. Então eu vou pegar de 3 em 3. E eu tenho 3 aqui, olha. Ah, mas por que você pegou os 3 de baixo? Não era para pegar os 3 de cima? Tanto faz, gente. O 2 vai entrar sozinho e o 3 vai entrar sozinho também. Então vai ficar 2 vezes 3 ao cubo. Quem vai sair é apenas esse 3, que tem expoente 3. Então ele sai e lá dentro da raiz cúbica vai ficar o 2 vezes 3. E isso vai ficar 3 raiz cúbica de 6. Espero que tenham entendido. Grande abraço e até a próxima.